Esse vídeo aqui eu tô fazendo para comemorar os 10 milhões de views do Manual do Mundo. Eu fiquei pensando no que fazer quando eu chegasse nesse número. Quando eu comecei, eu nunca imaginava que um dia o Manual do Mundo pudesse ter 10 milhões de views. Esse vídeo foi publicado faz mais de 10 anos, em maio de 2011. Nessa época, a gente começou a comemorar a cada 10 milhões de views. Então teve essa, depois a gente ensinou a tocar a música do Manual do Mundo, mostrou o estúdio novo, até que nos 60 milhões de views a gente fez até uma entrevista com o Paul Zaloom, que é o ator que fazia o Bigman. Yo, joinha! Só que com o tempo, essa coisa de comemorar a cada 10 milhões de views perdeu o sentido, porque se fosse agora, por exemplo, a gente teria que comemorar umas 4 vezes por mês. Mas hoje a gente chegou num número bacana. O Manual do Mundo acaba de chegar a 3 bilhões de views. E o interessante desses números na casa dos milhões, bilhões, trilhões, é que a gente não tem muita noção da diferença, né, desses milhões entre um e outro. Porque afinal é um número que nunca vai aparecer na nossa conta do banco mesmo. Então, sei lá, qualquer milhão aí é a mesma coisa. 3 bilhões é um número tão alto que é até meio estranho de escrever ele. É um número tão grande, tão cheio de zeros, que na matemática raramente você vai ver escrito desse jeito. Normalmente se representa com um 10 elevado a nona. Então a gente tem 9 zeros, eu vou fazer 10 elevado a 9, e como eu tenho um 3 aqui, 3 bilhões seria 3 vezes 10 elevado a 9. Bem mais curtinho. Tem uma outra abreviação dos bilhões, que é o giga. Então se a gente quer dizer que a gente consegue acumular 3 bilhões de bytes, a gente fala que a gente tem 3 gigabytes, ou hertz no rádio, né? A gente tem 3 gigahertz. No caso do Manual do Mundo agora, então a gente teria 3 gigaviews. Mas além de saber escrever esse número de outros jeitos, acho que é muito importante a gente ter noção do tamanho que ele representa. Porque a gente sempre vê notícias aí, não sei quem tem 3 bilhões, foram gastos tantos bilhões em vacinas. O que são esses bilhões no fim das contas, né? O quanto 1 bilhão é maior que 1 milhão? Se fossem 3 milhões, por exemplo, e cada view fosse um fio de cabelo, quantas perucas a gente conseguiria fazer? Uma pessoa tem em média 120 mil fios de cabelo. Não é exatamente o meu caso, mas enfim, se a gente fosse fazer perucas com essa média, a gente conseguiria fazer 25 perucas com 3 milhões de fios. Só que o nosso tema são bilhões, não milhões. Se fossem bilhões, a gente conseguiria fazer 25 mil perucas. Pensando de outro jeito, com milhões a gente encheria uma classe de pessoas com perucas, e com bilhões um pequeno estádio. E se em vez de views fossem folhas de árvore? 3 bilhões de folhas de árvores. Será que equivaleria a um pomar, mais ou menos? Uma árvore tem em média 200 mil folhas, então daria 15 mil árvores. Uma bela de uma florestinha. E se fossem litros? 3 bilhões de litros. Daria para encher uma piscina olímpica, será? Piscina olímpica é aquela em que as pessoas disputam os 50 metros rasos, né? Uma piscina de 50 metros de comprimento. Essa piscina costuma ter 2 milhões e 500 mil litros, ou 2.500 metros cúbicos de água. Então daria para encher 1.200 piscinas olímpicas. Se fossem 3 bilhões de metros, onde é que a gente conseguiria chegar? Será que a gente conseguiria chegar até o Amazonas, até o Alasca? Para vocês terem uma ideia, a Lua fica distante da Terra a mais ou menos 384.400 quilômetros, o que dá 384 milhões e 400 mil metros. Dividindo 3 bilhões por isso, o resultado é 7,8. Ou seja, dariam mais ou menos 8 viagens até a Lua, ou 4 viagens de ida e volta. Se em vez de litros de água a gente falasse de litros de gasolina e pensasse num carro médio aí, que faz uns 10 km por litro para arredondar, onde é que a gente conseguiria chegar com tudo isso de gasolina? Daria para andar 30 bilhões de quilômetros, ou seja, daria para ir e voltar até o Sol 100 vezes. Ou se você preferir uma distância um pouco mais longa, uma viagem para curtir mais, daria para ir e voltar de Plutão 3 vezes. Se fosse em quilowatt-hora, aquela medida que a gente usa para consumo de energia, né? 1000 watts sendo usados durante 1 hora. O que será que a gente conseguiria alimentar? Será que dava para botar um prédio funcionando por muito tempo? 3 bilhões de quilowatt-hora é o equivalente à cidade de São Paulo em pleno funcionamento durante 1 mês. É energia que não acaba mais.
E 3 bilhões de moedas de 10 centavos? Se a gente empilhasse essas moedinhas, daria para chegar até o céu? Se a gente considerar o azul do céu, que vai acabar mais ou menos ali a 20 quilômetros de altura, e a gente viu isso acontecendo naquele vídeo em que a gente mandou uma cápsula para a estratosfera, que o céu ficou preto, daria para ir muito além disso. Porque empilhando 3 bilhões de moedinhas dessa, a gente chegaria a 6.690 quilômetros de altura, o que é muito além da Estação Espacial Internacional, que é onde os astronautas estão agora. E se fossem 3 bilhões de folhas de papel, ou 3 bilhões de páginas de livros, tipo o nosso livro Dúvida Cruel 2, que acabou de ser lançado, ele tem 208 páginas. Daria 14 milhões e meio de livros Dúvida Cruel 2. E se a gente pensasse em pixels? Pixels são aqueles pontinhos que formam uma foto digital, ou aqueles pontinhos que, se a gente olhar bem de perto, a gente vai ver na nossa televisão. Considerando que uma televisão de 4K ela tem mais ou menos 8 milhões de pixels, seriam 362 TVs de 4K, ou, se você preferir, uma TV só de 71K de resolução. Se fossem pessoas, essa conta é relativamente fácil, porque a gente sabe que o planeta Terra tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas. Daria um pouquinho menos da metade da população do planeta. Mas se essas pessoas todas dessem as mãos, essa fila gigante de pessoas seria o suficiente para dar 130 voltas do planeta Terra pelo Equador. Seriam 130 abraços coletivos de 3 bilhões de pessoas do nosso planetinha redondo. Mas o que importa mesmo é que esses 3 bilhões de views a gente deve a vocês que assistiram todos esses vídeos do Manual do Mundo. Então, se eu fosse dizer obrigado para cada um desses views, e cada obrigado que eu dissesse levasse 1 segundo, seriam 3 bilhões de obrigados. E eu levaria 95 anos sem parar para comer, dormir, nem ir no banheiro, só falando obrigado. Talvez eu não conseguisse agradecer durante a minha vida inteira. Já que isso é impossível, o que eu posso dizer de todo o meu coração é obrigado, galera. 3 GB de obrigado. Eu fiquei pensando muito em que vídeo a gente poderia indicar no final aqui. Eu cheguei à conclusão que seria bacana indicar o vídeo mais visto na história do Manual do Mundo, que foi um Bora Ver que a gente fez na Casa da Moeda. E talvez a gente não tenha visto 3 bilhões de moedas lá, mas dá para ter um pouco dessas noções de grandeza. É um vídeo muito bacana, vale a pena clicar e assistir.